Bom, o título dessa aula aqui é Importance Sampling. Esse procedimento aqui basicamente é uma continuação dos métodos de Monte Carlo. Ele consiste em escolher qual que seria a melhor função, qual distribuição de probabilidade que eu vou escolher para resolver uma integral. Então a gente viu na aula anterior, né? Eu tenho uma integral que eu quero resolver, e aí eu posso resolver essa integral por várias distribuições diferentes, fazendo, por exemplo, aquela função, né, h de x, eu quero resolver a integral. Deixa eu escrever aqui. Eu quero escrever a integral de g de x dx, e o que a gente fazia era desmembrar essa integral numa h de x, f de x dx, onde o f é uma função de probabilidade. Então, de acordo com o f que eu escolheria, o meu h vai ser diferente, porque a f vezes h tem que dar a função g. Então, se eu escolho, por exemplo, eu tomo uma integral de zero a infinito, eu posso escolher qualquer distribuição que varia de zero a infinito. Então, o que a gente vai ver aqui nessa aula seria qual seria a melhor distribuição f que eu posso escolher, aquela que torna a minha conta a mais simples possível. Então, basicamente, o procedimento que a gente vai ver nessa aula basicamente é esse. Bom, então, voltando aqui na aula anterior, então, a gente resolve isso aqui, né? Eu acabei de escrever, né, ali no slide anterior, eu quero a integral de g de x dx. O que a gente faz é desmembrar essa g de x em h vezes f, onde f é uma função de probabilidade. Então, se f é uma função de probabilidade, essa integral ela vai ser o valor esperado de h de x. E aí eu consigo estimar esse valor esperado gerando pontos x1, xn da f e fazendo a média, né, dos h's de xis. Bom, então o que acontece, né, eu obtenho h, isso aqui a gente viu na aula anterior. Então, para encontrar qual é h, eu passo a f para o outro lado, de tal forma que eu tenha a g sobre a f. H é a função g sobre a função f. Então, a questão que eu levantei aqui, né, seria qual função f que eu vou escolher. Então, o procedimento da aula de hoje vai nos auxiliar a fazer essa escolha, a escolha de qual função f a gente vai utilizar. Bom, então como é que funciona esse procedimento? Então, seja f1 e f2, duas funções de probabilidade dentro do intervalo de integração i. Então, lembrando mais uma vez, né, essa função f tem que ser uma função de probabilidade que o espaço amostral seja o espaço de integração. Então, assim, se eu tento resolver uma integral g de x por dois caminhos diferentes, f1 e f2, eu vou ter duas funções h diferentes. Então, eu vou ter, se eu escolher f1, a minha função h1 vai ser g sobre a f1. E a minha função h2 vai ser a função g sobre f2. Só tem um errinho aqui no slide que a função g é sempre a mesma. Então, a função g não muda. Aqui é g e aqui é a mesma g, né? O que muda é f. Então, se muda f, a função h ela vai mudar também. Então, são dois caminhos diferentes para a gente aproximar exatamente a mesma integral. Qual é a ideia do Importance Sampling? O método de Importance Sampling consiste em escolher a função h que seja a mais simples possível. Seja a função h que tenha menos conta para fazer, vamos dizer coloquialmente, né? Seria que está menos complexa, né? Então seria a função mais simples possível. Eu vou escolher uma f, e qual seria uma maneira de eu escolher a f mais simples possível? Então, dessa maneira o algoritmo talvez ele rode até mais rápido. Então isso aqui a gente tem uma vantagem até computacional e em algumas situações os erros de Monte Carlo eles podem ser menores. Então ele vai ter essas vantagens. Bom, e qual que seria, antes de eu passar para o próximo slide, qual que seria a dica para escolher a melhor função f? Então, como é que eu faço para a função h ser a mais simples possível? Ó, a função h ela é g sobre a f. Então, h1 e h2. Então, para a função h ser a mais simples possível, o que a gente tem que pensar? Para a função h ser a mais simples possível,
O ideal é que a função g e a função f, muitos termos das funções g e f sejam iguais. Por quê? Porque eles vão se cancelar. Então, se eu conseguir cancelar muita coisa da g e da f, cortar muita coisa da g e da f, quanto mais eu cortar na razão de g sobre a f, mais, eu diria que mais simples possível vai ficar no h. Então, se eu não conseguir cortar nada aqui na g sobre a f, a minha função vai ficar muito grande. Fica muito grande e eu não consigo resolver. Eu vou até resolver a integral, mas a h eu vou escrever uma equação muito grande. Então, se eu conseguir cortar várias coisas da g e da f, se eu escolher uma f que eu consigo cortar muita coisa que tem aqui na g, então a função h vai ser a mais simples. Então, basicamente, o que eu disse aqui até agora se resume ao seguinte: eu vou escolher uma distribuição de probabilidade que tenha a cara mais próxima possível da função g. Então, eu tenho que olhar a função g e pensar, olha, se eu estou olhando a função g, ela tem a cara de qual distribuição? Ela tem uma cara de uma distribuição exponencial? Tem. Qual exponencial que essa função g tem a cara? Não precisa ser ela toda, mas se eu olhar só um pedaço da g, será que tem um pedaço da g que lembra alguma distribuição de probabilidade? Então, se tiver, eu posso usar essa distribuição, porque ela vai cancelar com a f. Então, só uma dica aqui da aula passada, vocês lembram do exemplo? Ó? A gente tinha o g de x e elevado a menos 5x módulo do cosseno de x. Então, se eu olhar essa função g de x aqui, ela parece com alguma distribuição de probabilidade? Ou tem algum pedaço dessa função g de x que lembra alguma distribuição de probabilidade? Então, a gente consegue ver que esse pedaço aqui, ó. Então, esse pedaço aqui, ele lembra, né? Diria que ele lembra a exponencial 5. Então, por quê? Porque a exponencial 5 é o 5e elevado a menos 5x. Então, se eu usar como f a exponencial 5, eu sei que esse pedaço vai acabar cortando. Então, o que a gente tem que fazer é verificar qual seria uma distribuição de probabilidade que parece mais com a g. E aí, se eu utilizar ela, eu sei que eu vou conseguir cortar um monte de coisa e eu vou ter a função h, a função a mais simples possível. Bom, então eu coloquei aqui um exemplo onde a gente vai tentar dois caminhos diferentes aqui para resolver essa integral aqui. Então considere que eu quero resolver essa integral aqui. Então essa integral aqui, x1 mais x ao quadrado e elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. É uma distribuição bem grande, né? É uma integral bem grande, na verdade, não uma distribuição. Então eu quero resolver essa integral aqui, mas ela parece com algumas distribuições. Vou colocar dx aqui, esqueci de colocar dx aqui no enunciado. Bom, então considere as seguintes distribuições, f1 normal e f2 uma coxinha padrão. Então a gente vai fazer pelos dois caminhos. Qual a função que eu vou escolher? Então eu vou escrever aqui no caderno, que a gente vai ter mais espaço. Então eu quero resolver essa integral aqui. Então a integral que a gente vai resolver vai ser a integral de menos infinito a mais infinito. Deixa eu lembrar aqui quanto que era a distribuição x sobre 1 mais x ao quadrado. X sobre 1 mais x ao quadrado vezes e elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. X menos 20 ao quadrado sobre 100. Bom, então essa função aqui que eu quero resolver. Então essa integral toda aqui, dx, né? Eu sempre esqueço dx. Então essa aqui é a minha função g de x. Então o que é a função g de x? G de x é
Vou escrever lá toda de novo. X sobre 1 mais x ao quadrado elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. Então, essa função g de x, eu vou desmembrar ela em h de x vezes f de x, onde essa f é uma distribuição de probabilidade. Então, a gente propôs ali, propôs o enunciado, dois caminhos para escolher essa f. Então, um seria f de x vindo da normal, Então, qual é a densidade da normal? Vocês lembram? A densidade da normal eu vou ter que, se eu tenho uma normal μ, sigma 2, f de x é igual a 1 sobre raiz de 2π sigma 2 elevado a menos 1 sobre 2 sigma 2 x menos μ ao quadrado. Bom, vamos agora aplicar a ideia do importance sampling. Se eu olhar a função f de x, tem algum pedaço dela que parece com a função g de x? Então, aqui, ó, a função f de x, ó. Tem, ó. Então, tem esse pedaço aqui, ó, que ele lembra um pouco esse pedaço aqui. Olha só, x menos μ sobre 2 sigma 2. Então, para esse pedaço aqui ficar o mais ficar igual esse aqui, quanto que teria que ser o meu μ e quanto que teria que ser o meu sigma 2? Então, vocês podem perceber que se eu coloco o μ aqui, por exemplo, igual a 20 e o sigma 2 igual a 50, eles vão ficar exatamente iguais. E aí, na hora de fazer lá o h, que é a g sobre f, esse pedaço vai cortar. Então, a melhor maneira de simplificar a função h no caso da normal seria escolher o μ igual a 20 e o sigma 2 igual a 100. Então, se o μ igual a 20 e o sigma 2 igual a 50, não 100, né? Sigma 2 igual a 50, a gente vai ter o quê? A gente vai ter... Temos que a f de x vai ser 1 sobre raiz de 2π vezes sigma 2, o sigma 2 é 50, né? Vezes e elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. Então, nesse caso aqui, como é que fica a função h? Vou chamar de h1 de x. h1 de x vai ficar a g de x sobre a f de x, onde a f é a normal. Então, nesse caso aqui, a g de x, vou replicar ela ali, do jeito que ela está aqui como um todo. Vai ficar x sobre 1 mais x ao quadrado, vezes e elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100, dividido pela normal. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz 2 vezes 50 vai ficar 100, então eu vou colocar 50 vezes 100 fica, 50 vezes 2 fica 100, raiz de 100 fica 10. Eu vou colocar aqui 10 sobre raiz sobre π elevado a meio. Então, esse 10 vezes π elevado a meio nada mais é exatamente igual a isso aqui. Vezes e elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. Então, percebam que todo o termo da exponencial, no numerador e no denominador, são exatamente iguais. Eu vou poder cortar tudo. Então, eu posso cortar esses dois pedaços que são exatamente iguais. E aí,
vai ficar mais simples. A função h ficou bem simples. Então, o 10 aqui está no denominador, eu passo para cima, ele entra no numerador, né? Então vai ficar 10 π elevado a meio vezes x sobre 1 mais x ao quadrado. Então a função h se resume a isso aqui. Então a função h basicamente é isso aqui. Então isso aqui vai ser o h1 de x. Então como é que fica o algoritmo de Monte Carlo para gerar pontos dessa integral, se eu considero uma normal? Vou escrever na próxima página aqui o algoritmo. O algoritmo. Então eu vou gerar x1, xn e id de uma normal com média 20 e variância 50, né? E aí o passo 2 é calcular o i chapéu é igual a 1 sobre n, somatória de i igual a 1 até n, h, deu problema aqui na caneta, pronto, h de xi. O que é o h de xi? Vai ser 1 sobre n, somatória de i igual a 1 até n, acho que ficou 10, né? 10 vezes π elevado a meio, vezes xi, né? Sobre 1 mais xi ao quadrado. Era o que estava lá. Então, na conta anterior, ó, o h de x, né? Ó, 10 π elevado a meio, xi, 1 mais xi ao quadrado. Eu posso até pegar esse 10 π elevado a meio e passar para fora da somatória, que é constante, né? Então, poderia dizer que i chapéu vai ser igual a 10 π elevado a meio sobre n vezes somatória de 1 igual a 1 até n, xi sobre 1 mais xi ao quadrado. Então ficou uma função bem mais simples, né? Ficou só o xi e 1 mais xi ao quadrado. Então nesse caso aqui eu obtive, né, uma aproximação para a integral. Agora aqui no enunciado eu estou pedindo dois caminhos para a gente comparar. Um outro caminho é utilizar a coxi 0,1. Então, outro caminho para resolver essa integral é, em vez de gerar pontos da normal, eu vou gerar pontos da distribuição de Cauchy. Então, o exemplo 2, deixa eu ver aqui, como é que eu coloquei no enunciado. Então, 2, eu vou gerar f de x da Cauchy. Adicionar mais uma página. Então, 2, eu vou gerar. Então, o passo 2 aqui, né, vai ser gerar o f de x da Cauchy. Então, 2, eu vou gerar o f de x da Cauchy 0,1. Então, quanto que é o f2 de x? Vai ser igual a 1 sobre π vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Então, essa é f2 de x. Então, percebam que a g de x, o que era a g de x? Então, o h de x, ó, o h de x é a g de x sobre a f de x. Então, a g de x, eu vou colocar logo ela direto, x sobre 1 mais x ao quadrado, vezes e elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. E agora a f é a Cauchy, não é mais a normal. Então, a Cauchy eu vou colocar 1 sobre π vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então percebam que o que tem em comum na g e na f? Tem esse termo aqui. Então eu vou simplificar. Então tem termos parecidos.
Então, esse termo aqui é igual a esse, né? Esse π aqui eu posso passar para lá multiplicando. Então, eu vou ter que a função h de x, ela vai ser π vezes x, vou colocar sem parênteses, não sei porque eu coloquei aqui parênteses, π vezes x, vezes e elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. Então a função h ficou desse jeito aqui, função h2, né? Então essa aqui é a função h2, pela coxinha. Então como é que fica o algoritmo? O algoritmo, eu vou ter o passo 1, que vai ser gerar x1, xn da coxi 01. E o passo 2 vai ser o i chapéu, vai ser 1 sobre n somatório de igual até n h de xi. H de xi, o que é a função h? Vai ser a somatória 1 sobre n somatório de i igual a 1 até n. O h é π, né? π vezes xi vezes e elevado a menos xi menos 20 ao quadrado. Opa, travou de novo a canetinha aqui. X menos 20 ao quadrado sobre 100. O π é constante, eu posso passar para fora, do jeito que eu fiz lá no exemplo da normal, né? Vai ficar π sobre n, somatória de igual a 1 até n, xi vezes e elevado a menos xi menos 20 ao quadrado sobre 100. Então, se eu utilizasse, gerasse pontos da coxinha, eu teria essa função h. Então, a pergunta é, qual que seria o método mais simples? Gerar pela normal ou pela coxinha? Então, a gente tem que ver qual função que ficou mais simples. Então, se eu olhar a coxinha, ó, a coxinha teve essa função aqui, essa função h, que é um x, né, e elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. A função da normal, que está na página anterior, olha só, é um xi também, né? Então o xi tem nos dois, na normal e na coxinha. Mas só que na normal, quando eu gero pontos da normal, o que tem aqui é só 1 mais xi ao quadrado no denominador. Então, enquanto lá tinha um termo ao quadrado do xi elevado a exponencial. Então, se a gente consegue olhar aqui que, gerando pontos da normal, a função ficou bem mais simples, a função h ficou bem mais simples. Então, para esse exemplo aqui, se eu, utilizando o procedimento de importance sampling, a minha escolha vai ser gerar pela normal. A função normal vai ser a que vai me dar a função h a mais simples possível. Então, a função h, a função da normal, né, é a função que vai me dar um h mais simples possível, do que eu gerar pontos pela distribuição de coxinha. A função h da coxinha, ó, ficou bem maior. Tá vendo? Está bem maior. Então, para esse exemplo aqui, a distribuição, né, por importance sampling seria a distribuição normal. Então, a escolha aqui vai ser escolher a distribuição normal, que ela é a que retornou a função mais simples possível. Bom, agora eu coloquei um outro exemplo aqui, para a gente reforçar aqui as ideias, né? Considere a seguinte integral. Então, integral de 1 até 5, x ao cubo, e elevado a menos 5x, log de x dx. Então, considerar essas distribuições aqui. Então, no caso, essa integral aqui é uma integral que varia de 1 até 5. Então, eu tenho que pensar numa distribuição que varia de 1 até 5. Então, eu consigo pensar em duas distribuições que variam de 1 até 5. A primeira, naturalmente, seria a uniforme 1, 5. Então, no caso, a função seria uniforme 1, 5, né? E a segunda seria uma exponencial. Então, se eu olhar essa função aqui, eu consigo ver que esse pedaço aqui parece uma exponencial 5, né? Então, isso aqui parece uma exponencial 5, porém,
a exponencial ela varia de 0 a infinito, ela não varia de 1 até 5. Então, o que eu poderia pensar seria numa exponencial 5 truncada no intervalo da integral que eu quero resolver, da integral 1, 5. Então, a gente poderia fazer por esses dois caminhos aqui. Então, vou fazer o exemplo 2. Deixa eu ver. X ao cubo elevado a menos 5x. Vou colocar aqui o exemplo 2. Adicionar mais uma página. Então, exemplo 2. Exemplo 2. Eu vou ter que a integral I é igual a integral de 1 até 5. A função é tão grande que eu esqueci. X ao cubo elevado a menos 5x. X ao cubo elevado a menos 5x. Esqueci de novo. Log de x. Log de x. Dx. Então, essa aqui é a minha função g de x. Então, eu propus duas distribuições. f1 de x é igual a 1 sobre 5 menos 1, que é igual a 1 sobre 4. Então, isso aqui é da uniforme 1, 5, né? Então, vou colocar entre parênteses aqui uniforme 1, 5. Então, essa aqui é a f1 de x, a g de x. O que é o h de x nesse caso? O h de x, ou h1 de x, vai ser o quê? Vai ser a g sobre a f. Então, a g, x ao cubo elevado a menos 5x vezes log de x. Então, essa aqui é a função g dividido pela f dividido por 4. Cortei alguma coisa aqui? Aqui não dá para cortar nada, a função vai ser grande mesmo. Então, pela uniforme, a função uniforme ela é mais simples de gerar, mas o ruim é que ela não corta nada. A densidade da uniforme é constante, então acaba não cortando nada. Então, nesse caso aqui, eu não vou conseguir cortar nada. Agora, pela função exponencial truncada, pela exponencial 5 truncada num 5, a função vai ser o quê? Vai ser 5 elevado a menos 5x dividido pela efona no 5 menos a efona no 5 menos a efona no 1. Então, vai ficar elevado a menos elevado a menos 5 vezes 1 menos elevado a menos 5 vezes 5. Então, essa aqui é a densidade da exponencial 5 truncada em um 5. Então, vai ficar 5 elevado a menos 5x sobre e elevado a menos 5 menos e elevado a menos 25. Então, na hora de eu fazer a função h, a função h2 de x, vai ser a função g, x ao cubo, elevado a menos 5x, log de x, dividido por 5 elevado a menos 5x, dividido por elevado a menos 5 menos e elevado a menos 25. Então, o que eu vou cortar aqui? O e elevado a menos 5x. Então, vamos cortar ele, ó. Não cortei muita coisa, né? Foi só isso aqui, mas é melhor que nada, né? Então, lá em cima não tinha cortado nada. Então, cortei essa parte e aí ficou h2 de x. O e elevado a menos 5 menos e elevado a menos 25 eu posso passar para cima. Então, vai ficar e elevado a menos 5 menos e elevado a menos 25 sobre 5 sobre 5 vezes x ao cubo
vezes log de x. Então essa aqui é a função h gerando pontos pela exponencial truncada. Então dessas duas aqui, qual que é? Então a gente tem que comparar, né? Qual que é mais simples? A mais simples é aquela que eu cortei alguma coisa, que eu consegui cortar alguma coisa, né? Porque se eu gerar pontos pelo uniforme, ó, ficou a função praticamente toda dividido por 4. Agora quando eu fiz pela exponencial truncada, eu consegui cortar o e elevado a menos 5x. Mas aí vocês podem, então essa função aqui é mais simples que essa, né? Então a função gerar pela exponencial truncada, a função h fica mais simples do que pela uniforme. Mas aí vocês podem perguntar, pô, mas que vantagem é essa que você fez, que você cortou aí, mas acabou aparecendo um monte de exponencial aqui? Então ela é mais simples mesmo, tem um monte de exponencial aqui, então vocês podem achar que ficou o mesmo tamanho ou maior. Mas não, então por quê? Porque esse e elevado a 5 menos e elevado a menos 25, isso aqui é uma constante, isso aqui não depende do x. Então, quando eu for fazer a somatória lá, isso aqui vai passar para fora da somatória. Então, computacionalmente, esse pedaço aqui constante não tem complexidade nenhuma. Então, essa parte aqui não é complexa. Isso aqui é só uma constante, né? Ele vai fazer só uma vez isso aqui no R e vai... O que ele vai fazer repetir várias vezes são os xis. Então, em termos computacionais, esse pedaço que eu circulei aqui e esse pedaço aqui que eu circulei tem a mesma complexidade. Então, tudo que é constante não tem complexidade nenhuma. O que eu tenho que olhar é só o pedaço que depende de x, o que ficou mais simples. E nesse caso, o que ficou mais simples é essa parte aqui. Essa parte aqui. Então fica x ao cubo vezes log de x. Então, nesse caso, eu vou escolher gerar pela distribuição exponencial truncada. Então, basicamente, o método de importância sample consiste nisso. Consiste em escolher qual é a função mais simples possível, né? Entre duas, né? Qual que vai dar a função h mais simples possível. Então, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Vou voltar aqui. Então, nesse último slide aqui, tem os exercícios. São 3 integrais, né? Integrais bem longas, né? E aí vocês vão tentar colocar 2 caminhos diferentes aqui. Então, vou só dar o primeiro exemplo aqui para vocês. Integral de 0 a infinito, x ao cubo, e elevado a menos 5x, log de x mais 1. Então, a função g de x é essa, né? Do enunciado. E aí vocês vão propor 2 f's, e aí vão ter que encontrar f que dá h mais simples possível. Então, primeiro pela exponencial. Então, qual exponencial vocês vão utilizar aqui que eu vou poder cortar alguma coisa? Então, vai ser exponencial 5. E aí depois vamos pensar na distribuição gama. Então, qual distribuição gama que eu vou conseguir cortar o maior número de coisas possíveis aqui? Então tem que pensar isso também, né? Vocês vão ter que pensar qual distribuição, com quais parâmetros da distribuição vocês vão conseguir cortar mais coisa e tornar a função a mais simples possível. Então basicamente o método de importância sample ele consiste nisso, consiste em vocês imaginarem qual é a função que torna a mais simples possível. Então, nesse caso aqui, nesses 3 exemplos, eu dou a dica, mas eu nem precisaria dar a dica para vocês, né? Vocês olhando a função g, já daria para pensar qual seria uma distribuição onde eu conseguiria cortar o maior número de coisas possíveis. Então, olhando a função, eu conseguiria pensar qual essa distribuição é parecida com qual. Então, daria para resolver dessa maneira, né? Daria para, sem precisar de nenhuma dica, né? Vocês poderiam pensar numa solução de importância sample. Então vocês tentem fazer aí. E aí eu vou terminar por aqui, né? Já são 6 horas aqui, né? Eu estou na universidade, o guarda já vai fechar ali a porta, eu vou ter que sair aqui antes de... Senão eu vou ficar preso aqui, só saio daqui amanhã. Então, até mais.